Shalom de Saliá para todos os discípulos de Yeshua, que o Eterno vos abençoe, que o Eterno vos guarde, que o Eterno possa assim enlarguecer o vosso entendimento por meio da revelação da palavra de Deus. A pergunta que não quer calar vem do livro de 1 Samuel, capítulo 28. Saul viu de fato Samuel? Samuel, depois de morto, apareceu para Saul? Esta é uma pergunta que tem sido motivo de muitos embates e de muitos debates teológicos. Acirradas discussões têm se feito em torno deste capítulo 28 de 1 Samuel. Entretanto, não estou aqui para me posicionar em nenhuma ala. Eu estou aqui simplesmente para responder a palavra de Deus, para mostrar à luz do contexto sagrado a verdade. A Bíblia me dá 4 razões pelas quais eu creio que Samuel não apareceu para Saul. Antes de responder a esta pergunta, eu gostaria de fazer uma oração com os amados irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor, abençoe a Tua palavra em nossos corações. Ilumina a nossa mente, nos dá entendimento. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero partir de um princípio bem básico da hermenêutica. Diamante corta diamante, Bíblia interpreta a Bíblia. Diz assim o texto sagrado, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 13. E o rei lhe disse: não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um ancião, um homem, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha que coisa tremenda. Nós temos aqui um episódio de feiticismo. Temos aqui uma sessão espírita. Eu quero dar 4 razões, como falei há pouco, porque não creio que Samuel apareceu para Saul. Primeira razão se encontra no versículo 6 do capítulo em pauta. A palavra do Senhor nos diz que Saul, queria uma resposta da boca de Deus acerca da guerra que ele haveria de enfrentar, estava prestes a enfrentar. Diz a palavra, diz o texto sagrado, que Deus não falou com Saul nem por meio de sonho, nem por meio de Urim, nem pelo ministério dos profetas. Deus simplesmente ficou em silêncio, ficou calado. Por quê? Porque Saul estava desviado do caminho do Senhor, estava afastado do caminho do Senhor. Ora, se Deus não falou com Saul pelos meios viáveis, é inviável que ele falasse por meio de uma feiticeira, por meio da necromância. Seria uma contradição da parte do Eterno. E Deus não se contradiz. Ele faz aquilo que ele determinou pela sua palavra. Segunda razão é que Saul, de fato, não viu ninguém. Quem viu foi a feiticeira. Supostamente, ela diz que está vendo uma figura subindo da terra. E Saul pergunta como essa figura é. E a feiticeira, sabendo que estava diante do rei,
dá a descrição do profeta Samuel. O rei, acreditando na visão, que na verdade foi uma visagem que ela teve, entendendo ele, o rei, que era Samuel, pela descrição que lhe fora dado pela feiticeira, pela pitonisa, ele cai prostrado e começa a adorar a visagem da pitonisa, quando na verdade o rei não estava vendo nada. E quem sabe nem a pitonisa estava vendo alguma coisa, estava apenas ludibriando o rei, que estava desviado e afastado do caminho do Senhor. Você pode conferir aí nos versículos 12 a 14. Terceira razão pelo qual eu acredito que Samuel não apareceu para Saul é que a Bíblia condena a consulta a feiticeiros, agoreiros, encantadores e muito menos buscar resposta na necromância. Basta darmos uma lida de leve, superficial na Torá, veremos que o Senhor disse para o povo de Israel que quando o povo de Israel entrasse nas terras dos inimigos, não deveriam consultar feiticeiros, agoreiros, necromância e tudo quanto você possa imaginar com respeito à feitiçaria. Ora, Deus não iria quebrar os princípios da sua palavra, permitindo que Saul fosse encontrar a resposta que ele queria no lugar onde Deus não estaria. Quarta razão e última, porque eu creio que Samuel não apareceu para Saul, é exatamente o motivo da morte de Saul. E aí eu faço questão de ler com você no livro de 1 Crônicas, no capítulo 10, vamos ler a palavra do Senhor, e você vai ver como foi a morte de Saul e o porquê Saul morreu. Olha o que diz a palavra. 10, versículo 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque não buscou, e porque também buscou a adivinhadora para o consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ora o motivo. Olha só o motivo. O motivo foi exatamente, primeiro, porque Saul estava desviado da palavra do Senhor, não consultava o Senhor por meio da palavra, estava afastado da Torá, estava afastado completamente dos princípios do reino de Deus que se encontra na palavra de Deus. Segundo, estava desviado de Deus. Quem está desviado da palavra está desviado de Deus completamente. Terceiro, porque ele foi consultar uma feiticeira, uma agoreira, uma adivinhadora, e o Senhor havia proibido expressamente na sua palavra. O próprio Saul, quando estava na bênção, mandou extirpar todos os feiticeiros, agoreiros do meio do povo de Israel. Por isso que a feiticeira, quando viu que era o rei que estava à sua porta, gritou com medo, e o rei disse: não temas, porque ela sabia que Saul havia mandado exterminar os feiticeiros, as feiticeiras. E por causa disso, Saul foi morto, porque buscara uma resposta em um lugar que Deus havia condenado em sua palavra. Estava desviado do caminho do Senhor, afastado do caminho do Senhor, e porque não buscou ao Senhor como deveria buscar, com o coração reto, temendo o nome do Senhor,
o Senhor o matou. O Senhor simplesmente extirpou Saul pelo fato de Saul ter se desviado dele e ter ido buscar uma feiticeira para consultar, desejando receber da necromância uma resposta. Portanto, em síntese, Saul viu o que de fato quis ver, acreditando na palavra da pitonisa que estava diante de Samuel, quando na verdade ele não estava diante de nada. O que ele estava diante mesmo era de uma visagem e não de uma visão. Portanto, tenhamos cuidado. Vamos nos voltar para o Senhor e para a sua palavra, para não levarmos gato por lebre, como Saul, que pensando que estava diante de Samuel, não estava diante de nada, a não ser de uma pitonisa mentirosa, que se teve algum tipo de visão, foi uma visagem, viu foi demônios e não Samuel. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde e que todas as dúvidas do teu coração com respeito à matéria, o Senhor possa dissipar pelo poder do seu Espírito. Shalom de Saleá, paz e prosperidade.